Então, buscar clientes novos, ok. Mais algum outro ponto que alguém gostaria de dividir? Ou todos de uma só vez? Num pontinho de cada, né? Tá. Ó, o intuito da gente levantar essas abordagens, essas perguntas, é que muitas das vezes, nós como consultores de saúde, a gente acaba não estruturando a venda, sabe? Não compreendendo que o cliente, o nosso produto final, ele, apesar de nós termos aí multimarcas, vários produtos, mas o cliente ele tem um tempo de compra, certo? E aí a gente às vezes está tão focado em novos clientes, novas captações, novas, sabe? Eu preciso de mais leads, eu preciso panfletar mais, eu preciso publicar mais, eu preciso entrar na internet mesmo para poder captar esses leads. Mas a grande questão é que a gente acaba deixando também de trabalhar com outros clientes que já estão com a gente, que é o buscar o cliente antigo, que é buscar matar essas objeções para a gente não perder venda. São certas situações do dia a dia que a gente acaba focando demais em procurar novo cliente e não resolver pequenos problemas e situações que nos matam ao longo da vida aí de corretor de saúde, tá? Mas a gente vai explicar melhor sobre isso no decorrer dos slides. Então, a gente vai falar de script e repertório, né? Poder de fechamento. Antes, eu também vendia por vender, sabe? Eu não tinha um processo, eu explicava demais, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente acaba perdendo cliente porque a gente explica demais, a gente fala demais, né? A gente tem tanta informação que a gente quer passar tudo para o cliente e isso acaba sufocando o cliente. E aí a gente acaba deixando de ser aquele consultor prestativo para ser aquele consultor chato, que fica enchendo a paciência do cliente, né? Que a gente quer cercar ele de todos os lados, mas a gente também tem que entender um time, e esse time ele acontece no decorrer do processo da venda, com as experiências que a gente tem. Então, por algum momento, né, a gente acaba se perdendo nessa situação, a gente acaba não sabendo para onde ir direito, como conversar com o cliente, como trazer essas objeções, porque muitas das vezes o cliente, e isso não é muitas das vezes, eu acho que na grande maioria o cliente, ele vem com muita pressa, né? Ei, me passa o valor aí, tá? Me passa o valor. Eu quero saber qual é o mais barato. Só que a gente esquece que o nosso processo de venda não é o mais barato, não é só o valor, a gente está falando sobre saúde, qualidade de vida e outros benefícios que estão agregados. Só que no decorrer do dia a dia, a gente acaba esquecendo dessas situações. Principalmente quando o cliente vem e me passa o valor, eu só quero saber do valor, eu só quero o mais barato. E assim, querendo ou não, você também, como consultor de saúde, tem que trazer e pegar mais algumas informações desse cliente, justamente para fazer um melhor atendimento, né? Para fazer o diferencial. Então, o que nós precisamos é compreender qual a nossa maior dificuldade, se falar de mais, se falar de menos, se o que é a dificuldade é clientes novos e como abordar esses clientes novos, é tratar com clientes antigos, é compreender a real necessidade, o real problema ali que está te impedindo do crescimento, das tuas vendas, de você alcançar suas metas. Aí ele levanta o questionamento, né? Quantos nãos você já tomou na vida vendendo planos de saúde? Quantas grosserias teve que aturar? Quantos chiliques de pessoas que se acham entendedoras de venda, né? Quantas vezes nós fomos ignorados? E tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Tudo isso faz parte para que a gente possa compreender o tempo do cliente e o nosso tempo. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, porque acontece comigo, já aconteceu, e acontece de vez em quando, acontece a situação, sim. Às vezes, nós procuramos tanto, e tem uma hora da venda, assim, que dá uma parada. É como se você estivesse remando, 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 e não saísse do lugar. Só que, por que isso acontece? Por que esse desespero? Poxa, será que eu não estou alcançando todos os meus objetivos? Será que eu não estou conseguindo falar com o cliente? Será que é eu que não estou falando direito com ele? Então, assim, tudo isso é processo.
Às vezes a gente se pega tanto na necessidade de ter o dinheiro de fazer a venda, que a gente esquece que o cliente ele precisa do tempo dele. Uma situação importante, tu sabias que o teu cliente ele tem data de vencimento para receber? Ele tem que ter dinheiro, né? Olá, bom dia. Então ele não fechou contigo naquele momento porque o vencimento dele ainda não caiu. Esse cliente vai ver, ele falou contigo no dia 2, no dia mais ele recebe no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 20, dependendo da profissão dele. Mas aí o que acontece? Ah, o cliente não fechou comigo, eu vou deixar o cliente para lá. Ah, eu mandei mensagem para o cliente, já deveria ter fechado, tá tudo certo. O cara tá me ignorando. O cara não tá te ignorando. O cara tá fazendo uma coisa que todo mundo faz, e eu tenho certeza que você também faz. É que ter vergonha de falar que não tem dinheiro, né? Tu pergunta o preço porque tu quer e tu fala, não vou falar para ele que eu não quero não, senão ele vai ser chato, vai ficar me perguntando todo dia, né? No dia que eu falar que eu recebo, o cara vai me ligar. Deus me livre eu falar o dia que eu recebo. Então, o cara, ele também tem o cliente, ele também tem o mesmo pensamento que o nosso, certo? Então, não abandone o cliente no processo da venda. O teu cliente recebe no final do mês, o teu cliente recebe no meio do mês, identifica o perfil do teu cliente. Ele não está te abandonando. Às vezes, ele só não está com coragem suficiente para dizer que ele não tem dinheiro, certo? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido. Certo. Tem pessoal no chat, hein? Tá todo mundo entendendo, ouvindo, quer participar até o momento? Tá todo mundo caladinho? Tô entendendo. Beleza. Pode, gente, no decorrer aí do processo, se quiser, Vanessa, eu lembrei de uma situação parecida, fica à vontade, tá? A gente tá aqui é um bate-papo, né? Um blá, 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 só eu falando, não, pode participar. Ok. E aí é uma situação do medo de vender que rola, e isso principalmente no início, né? Tem muitas pessoas aqui, tem algumas pessoas aqui que estão iniciando com a gente. E o medo de vender é muito real. Acho que alguém está pedindo para entrar, eu não consegui abrir aqui. Já liberou? Ah, top. Então, no início, rola muito a situação do medo de vender, né? Será que eu estou sendo chato? Eu estou sendo complicado? Eu estou sendo implicante de ficar entrando em contato? Aí você começa a pensar em outros segmentos e outras profissões. Ah, eu acho que eu não terminei a minha faculdade de enfermagem, porque se eu tivesse terminado, eu não estaria aqui correndo atrás de clientes. Ah, é porque eu não terminei a minha faculdade aí, eu deveria ser nutricionista, como minha mãe queria. E assim, nesse momento de desespero, sempre rola esses pensamentos. Mas pensa comigo. Se você tiver algum processo de trabalho, vamos lá, você é fisioterapeuta, você é nutricionista, você é médico, ou seja lá, qualquer profissão que você tenha, você vai ter que vender a sua imagem. Para abrir teu consultório, para conseguir teus clientes, para vender comida, a gente precisa de clientes. Tu não teria participando do processo da venda da mesma forma? Será que o mundo de venda é tão diferente do nosso quanto do outro? De certo que não. Então, às vezes, quando a gente está naquela situação da venda, que a venda não ocorre pelo tempo da venda, não é pelo teu problema, não é porque você não teve a resposta para a objeção correta do cliente, mas porque o processo de venda ele leva tempo. Afinal de contas, a gente não está numa açougue, numa padaria, que tem vários produtos atrás da gente. Aí o cliente fala, eu quero aquela carne, você pega a carne e entrega. Bem, não é assim, né? A gente trabalha com segurança, com saúde, com qualidade de vida, e tudo isso requer tempo, principalmente para o cliente compreender que ele precisa e ver que aquilo realmente é o necessário para ele. Então, vamos perder o medo de explicar para o cliente. Ah, Vanessa, eu não gosto de ligar para o cliente, porque eu já tenho consultores que falam isso. Ah, eu acho que é melhor não ligar para o cliente, né? Eu estou atrapalhando. É melhor eu não ficar enchendo o saco dele, né? Eu prefiro mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu sei que o WhatsApp, ele ajuda muito a gente na hora do vamos ver, é uma tecnologia que veio para ficar, mas você precisa sim ligar e perceber o seu cliente. Ele precisa saber que do outro lado da tela lá do celular é uma pessoa real,
com problemas reais e que principalmente já tem alguma experiência para contar, para falar sobre o cliente, que isso faz parte da vida dele, que isso pode ser bom para ele. Então, faz parte também a ligação, que às vezes a gente esquece. Ah, mas o cliente às vezes não gosta de responder, Vanessa. Às vezes o cliente, ele é muito ocupado. Beleza, mas ele ainda assim precisa saber que você é real. Não é só mais um vendedor. A ligação faz toda a diferença. Isso. E aí, às vezes, a gente fica com medo, né? Eu sei que o mundo está corrido, a gente tem nossas atividades, mas faz toda a diferença. Pensa numa mãe que teve uma dificuldade com o filho num pronto-socorro e que ela ficou muito magoada porque o filho dela ficou num corredor de hospital e que ela procurou o plano para ver se era barato, se era suficientemente bom para ela pagar. E, de repente, ela está tão acostumada a coisas mecânicas que é justamente uma coisa não mecânica que ela está procurando para o filho dela. Ela está procurando uma pessoa que fale sobre cuidado, que fale sobre saúde, que fale sobre uma coisa melhor para o filho dela naquele momento. Então, só a conversa pelo WhatsApp para essa mãe, você vai estar tratando ela da mesma forma como a sociedade trata, é só mais uma. Mas quando você liga e fala, vem cá, o que aconteceu? Por que a necessidade de ter um plano? Seu filho está com algum problema de saúde? Me conta um pouquinho para eu entender a sua necessidade. E ela vir falar essa situação toda, faz toda a diferença. Fazer com que o cliente participe a história dele. Porque a história que o cliente vai trazer para ti, principalmente na hora da venda, por telefone, é isso que a gente pega, é o gatilho de venda que você vai ter. Porque quando você for oferecer o produto, você não vai oferecer Samel Apivida, Bradesco Sul América, Enfermaria Apartamento. Você vai estar oferecendo o que essa mãe precisa, é qualidade de vida. Olha, essa enfermaria aqui significa que seu filho não vai ficar mais no corredor. Ele não vai mais permanecer naquele local onde você estava. Então, você vai utilizar a experiência dela e trazer e projetar para a visão daquilo que você quer. Certo? Mas tá dando para pegar até aqui? É por isso que a maneira de a gente ligar e saber mais um pouco do cliente, né? Saber qual é a necessidade realmente dele, né? Essa é a importância Isso. de ligar, né? A importância é saber a dor do cliente. Nós temos que ser cirúrgicos. O médico, quando ele vai tratar de uma dor com você, ele evita de tocar no local machucado ou ele coloca o dedo para saber onde dói mais? Com certeza ele coloca o dedo onde dói mais. Que é para saber realmente se está doendo mesmo, se é fingimento, né? Isso. Assim como esse médico que precisa saber onde dói, o nosso processo de venda, ele também precisa ir até onde o cliente tem de limite, até onde o cliente entende da necessidade dele e até onde o cliente sente por dor. Porque se ele procurou você para falar sobre plano de saúde, seguro de vida, enfim, um certo problema, uma certa situação que nós podemos resolver como consultores, é porque ele quer algo melhor para a vida dele. E você tem todo o conhecimento que ele precisa para estar passando essa informação necessária. Certo? Mas vamos lá, o meu intuito de falar isso é colocar a real importância do nosso trabalho como consultor na vida do cliente. Então, quando você está ligando aqui na sua casa, em qualquer outro lugar, fazendo essa prospecção de cliente, você não está ligando para vender plano de saúde, não, porque você não é vendedor da TIM, da NET, da Claro, da Oi, que está vendendo só um produto. Você está oferecendo segurança, qualidade de vida, e principalmente o cliente que te procura, que são as leads que nós recebemos, que são as leads que nós compramos, esse cliente tem uma dor. Então, busque saber qual é a dor do seu cliente. A dor dele é no bolso porque o plano ficou caro? A dor dele é que os pais separaram e a mãe precisa de um plano para poder jogar uma responsabilidade? Até isso é motivo. Ah, é uma senhora dona de casa que ela precisa fazer alguns exames, ela quer uma coisa mais em conta, mas é porque ela está sentindo certas dores? Ou é uma filha preocupada com uma mãe que está muito preocupada com o valor do plano, porque ela já procurou em todo canto e viu que é 1.000 e tarará, e ela está sabendo, será que é realmente necessário fazer isso para minha mãe? Mas será que a gente só tem esse produto, a gente não tem outras situações para oferecer? Então, qual é a dor do seu cliente? Achou a dor do teu cliente? Você tem que tocar na dor e mostrar que aquilo dói. E o teu produto é a solução para esse problema. Certo?
Sim, senhora. Vamos continuar. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, agora está dando para passar. Então, lapidar diamantes, né? Todo o processo de venda tem aí, nós temos a capacitação, o conhecimento, a qualificação do cliente, a descoberta das dores e desejos até chegar ao fechamento. É o funil de vendas. Então, nós temos que respeitar o funil de vendas, nós temos que respeitar o processo de venda. Eu sei que é muito legal o cliente que liga para você, qual é o plano, é a Apvida, Bradesco, eu quero fechar, como é que eu faço para pagar? Maravilhoso. É maravilhoso, mas a gente tem que entender que isso não acontece sempre. Não acontece com todos. Eu tenho uma pessoa, que eu acho que ela deve estar online aí, que ela é bem assim, né? O cliente procura ela fala bem assim, tá, é tanto. Quando o cliente... agora ela não é mais assim, não, minto. Mudou. Deus tocou no coração dela. Aí, quando o cliente falava bem assim, quer saber? Eu vou falar contigo mês que vem. Mês que vem passado. E ela não entrava atrás do cliente, porque, o bebê não tem dinheiro. Esse dinheiro fechava. É lisa. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, aí Deus tocou no coração dela. Falando de mim, né, Vanessa? Não precisa. Olha, a carapuça serviu, vai ver, eu tô jogando à toa. Pegou a carapuça e colocou. Mas hoje em dia ela não é mais assim, Deus tocou no coração dela, né? Ela aprendeu a fazer agendamento de fechamento. É uma coisa que eu tenho isso para minha vida. Sabe o que eu faço? Eu tenho uma planilha que eu coloco as prospecções, mas eu coloco nessa planilha aquela prospecção que eu acho que vai vingar, sabe? Quando eu vejo que a gente já sente, né? O cliente, é só mais um, enfim. Mas com aquele cliente que eu acho que vai vingar, eu já coloco naquela planilha. E eu vou colocando, tipo assim, pela quintura do fechamento, sabe? Por exemplo, eu coloco tudo naquela informação de detalhes, tipo, a cliente me falou que ela recebe final do mês e que ela tem que pagar uma conta, não sei o que, do cartão. Eu vou lá e escrevo. Final do mês, não sei o que, do cartão, tarará, tarará. Eu pego tudo o que a cliente falou naquela situação e coloco ali naquela linha. Por quê? Porque quando eu ligar para ela, que ela vai agendar uma ligação, né? Daqui a tantos dias eu vou ligar. Eu vou falar a mesma coisa para acompanhar aquele raciocínio, para ela sentir naquela situação, caraca, ela lembra. É trazer humanidade. Por exemplo, sim, eu coloco, detalhe, ela lembra de mim. Por exemplo, tem uma cliente minha que ela tinha passado por um processo, a filha passou por um processo cirúrgico e todo o dinheiro foi envolvido para essa cirurgia da filha, só que ela estava querendo fazer um plano para a família, mas tinha que pagar esse boleto. Tipo assim, eu escrevi isso, passou um mês, ela não me atendeu, passou 2 meses, ela me atendeu. Depois de 2 meses, eu fui lá no meu histórico. Tá, já sei qual é a situação. Oi, dona Fabiana, tudo bem? Como é que está sua filha? E como foi a cirurgia? Aí ela, minha filha, tu ainda lembra da cirurgia? Eu lembro que a senhora estava preocupada, que a senhora estava com cartão. A senhora acha que eu esqueci da senhora, Eu liguei para a senhora tal dia, a senhora não atendeu, achei melhor ligar hoje. Então, eu estou aqui. E aí, como é que está sua filha? Vanessa, menina, minha filha, blá, 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 blá. E pronto, deu abertura. Mas, assim, proximidade. Parece besteira. Parece besteira, mas faz diferença. Então, assim, não precisa fazer essa planilha, mas não precisa... Mas se você é uma pessoa esquecida como eu, porque eu esqueço de tudo, eu tenho que anotar. Então, pegue o hábito de identificar o seu cliente de alguma forma. Outra situação que eu tenho, que eu não sei se você tem também, mas eu tenho a situação de salvar o contato do meu cliente com uma breve história. Tipo, João, pai, criança, 2 anos, Apvida, quer trocar Samel. Eu faço isso. Eu identifico. Aí, quando o cliente me liga, eu já lembrei.
E aí, vamos trocar, vamos sair do plano da Samel? Mas, enfim, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Proximidade. Além de acompanhar o processo de venda do teu cliente, entenda que ele é um humano, que ele também precisa desse calor humano. E que se você estiver oferecendo, passando aquela impressão de só quer vender o produto, você só quer saber do dinheiro dele, ele vai também te tratar como qualquer outra pessoa, entendeu? Mas se você tratar ele como alguém próximo e esse cliente te trazer para dentro da família dele, porque o cliente te traz, eu tenho certeza que você não vai conseguir só uma venda. Você vai conseguir um cliente que vai te oferecer, oportunidade. E te indica. Sim, eu tenho uma família que eu já fechei para quase, acho que todo mundo da família eu já peguei, foi esse, já fechei. Aí, quando é almoço de família, e que eles postam uma foto no Facebook, que eu também faço parte da rede social deles, aí eu mostro até para Ju, olha, Ju, só falta eu fechar para essa moça aqui, ó, é prima dela. Aí eu faço de tudo para chegar nela, ela tá na minha lista. Aí, quando eu troco o plano de uma, a outra, aí tu falou com a fulana, qual é o plano que tu ofereceu para ela que é mais barato? Aí eu digo, menina, calma, que eu já ia te ligar. Mas isso faz parte da gente, é gostoso, né? Faz parte da gente, não é só dividir problema. O cliente nosso não te liga desesperado, querendo xingar porque não foi atendido. Mas ele também pode participar do processo de vida dele para ele te indicar mais pessoas. Faz diferença. Proximidade. Tranquilo até aí, todo mundo? Beleza. Só falta vender. Eu não estou correndo quando tá tranquilo. Então, o primeiro passo para que você chegue no final desse processo é construir crenças na cabeça do seu cliente, instalar ideias, e isso só o emocional vai fazer. Vamos lá. Você colocar na cabeça do cliente que esse produto é a necessidade dele no momento, que ele não está pagando um valor, gastando um serviço, ele está investindo em um melhor atendimento, ele está investindo na saúde dele futura. Isso só o teu emocional, é só a tua forma de lidar com o cliente que vai trazer essa aproximação. E quando eu volto a falar sobre ligação, é porque aí eu vou me colocar, né? Eu sempre me coloco na história. Eu sou um tipo de pessoa, que eu não sei se você é assim, mas quando eu leio, eu entendo de uma forma, às vezes, e a pessoa me falando é outra. É tipo a entonação da voz. Aí parece que eu tô, tipo, eu leio a situação, eu tô imaginando ela falando comigo. Aí eu digo, opa, é isso. E a gente sabe que em tom na voz faz toda a diferença, né? Tipo, você vai para algum lugar, e a mesma situação, tu vai para algum lugar, né? Faz toda a diferença. Então, assim, eu penso isso também, eu jogo isso para o atendimento. Às vezes, não é que você não esteja passando tudo para o cliente, mas a tua entonação mostra essa proximidade. A tua entonação de explicar, ou simplesmente de saber como é que o cliente está, faz toda a diferença nessa aproximação toda. Então, até na hora de explicar o teu produto. Porque você já tem informação suficiente, você já tem um conhecimento de quem é esse teu cliente, então, quando você for mostrar o seu serviço, ou o produto que nós temos aí para oferecer para ele, vai estar tudo a ver com aquilo que ele pensa. Você sabe o ritmo, a forma de falar. Então, não é só a parte técnica que você vai falar. Você tem que envolver seu cliente, fazer com que ele acredite no que possa vir, né? Um aumento inesperado, a não cobertura de um certo procedimento, ficar na mão quando cometer um imprevisto. Então, olha só, a gente acabou de resolver, de saber aí no grupo que o Sul América vai ter um aumento na tabela dele. Vai ser um aumento bem considerável, certo? Utiliza isso a seu favor. São informações que vai fazer toda a diferença. Aquele cliente que está numa dúvida no processo de fechamento, pegue as informações que você tem e utilize. Só que como é que você vai utilizar se você não conhece o perfil, não sabe como falar com esse cliente e não entende se isso realmente é a necessidade dele?
Por isso que é preciso ser parte desse envolvimento com o cliente. E o emocional vai fazer essa diferença. Então, é mostrar algo que nem mesmo esse cliente sabia que poderia acontecer. Depois que você mostrar os benefícios, as possibilidades, fazer com que o cliente se vê dentro do plano, só aí é que tu vai ter que apresentar o preço. O valor que ele vai pagar no final. E vocês vão de concordar comigo que muitas das vezes a gente esquece de todo esse processo e já vai para o valor da bebida, que é mais barato. E não sabe se o cliente tem um perfil Bradesco e Sul América. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho um cliente que ganha bem. Tipo, muito, muito, muito bem. E toda vez que ele me liga, é uma choração. Ainda fala bem assim, ai, Vanessa, é porque tu sabe, né? Tá apertado. Vanessa veio mais baratinho, mais baratinho. É R$1 o plano, cobre tudo. E sem carência. Sem carência, exatamente. Sem carência. Justamente. Então, na classe sexta-feira, 2 semanas para fechar. Ela e o marido. Aí ela preencheu a declaração dela e mandou, não assinou. E o marido dela ela não respondeu por ele. Aí, automático, o sistema manda para ele, né? Porque tem o e-mail dele, né? Aí, passou 2 semanas para sexta-feira, ela desgraça. Aí, pronto. Aí, o menino mandou 2 vezes. Aí ela, pois, Kelly, eu tenho que responder e assinar para poder enviar. Ela disse, eu esqueci. Mano, passou essas 2 semanas. Sexta-feira, ela finalizou. Aí, não sabe o que ela me pagou. Aí, eu mandei para fazer, né? Resolver com o dia. Aí, quando foi hoje, ela passou a mensagem, graça, eu já posso marcar consulta. Eu disse, Kelly, então, sexta-feira tu me passou o resto, tudo dá 2 semanas para fechar, e tu tá para tirar quando tem que dar no sistema pelo menos, mulher. E vigência 15, né? Da classe. Aí ela, não, cara, tá bom, então. É assim. é verdade. É assim, é uma coisa legal da nossa profissão que a gente tem que exercer bastante. Nós também somos educadores, além de consultor de saúde. O teu cliente, ele não conhece esse processo. Para ele é tudo fácil, né? Eu tô grávida, eu chego lá, ainda falam bem assim, que eu já ouvi isso de um cliente bem recente, que falou bem assim, fecha enfermaria, é mais baratinho mesmo, porque eu já vi que quando eu quero apartamento, eu vou lá, é só uma diferençazinha que eu pago. O meu amigo, o primo do meu amigo, na verdade, fez isso e disse que nem tem esse problema. E a mulher dele tá grávida. E ela fechou o enfermaria, ela teve no apartamento. Eu digo, olha, então, não é bem assim que a banda toca, né? Por isso que é importante a gente pagar e também explicar o nosso processo. Porque parece que nós somos só vendedores, né? Às vezes a gente se coloca, eu sou só mais um vendedor. Sim, pior. Nós não somos só vendedores. Nós somos o intermédio entre o cliente e o produto final. É certo que ainda tem as administradoras, outros processos, mas o cliente ele vai chegar primeiro da gente para reclamar, né? Então, ele também tem que entender o processo da venda, até para entender o porquê de pagar o serviço antes que aconteça, que é o que rola. Não, tudo bem. Eu já tô rouca, né? Tá falando bem. Né? Já vi isso gritando. Então, vamos lá. Como é que eu vendo plano de saúde? Como é que nós podemos vender plano de saúde? Primeiro, não falo que ele é nacional, eu falo que ele dá atendimento em todo lugar do Brasil. Faz diferença. Porque quando você fala, esse é o regional e esse é o nacional, tu sente uma coisa, né? E quando você fala, olha, esse aqui, tu tem atendimento aqui em Manaus, mas esse aqui, quando você viajar, você vai ter atendimento em todo o território nacional. Sabe quando tu falou que viaja muito para São Paulo? Tu vai ter atendimento aqui em São Paulo. Aí tu vai viajar para Minas Gerais para visitar a tua sogra. Vai ser atendimento aqui e lá. Não tem diferença? Ela, Vanessa, tem.
É a forma de apresentar. Então, vamos deixar o nacional, né? Para deixar um pouquinho, olha, você tem atendimento em todo canto que a senhora viajar. A senhora imaginou como é que é tão importante isso para a senhora? Apresente de uma forma diferenciada, com que ele se envolva nas suas palavras. Segundo, não falo que não tem, não falo que não tem, falo que vai ter melhor, de melhor e mais o que. Ai, meu Deus, e a mais que ele não tem. Vamos lá. Eu até me enrolei aqui no negócio. Evitar de falar, infelizmente, não dá, não posso. Olha, senhora, eu só consigo fazer o Apivida para a senhora por causa da sua idade. Você está falando assim, senhora, a única opção para a senhora é o Apivida. E não está fazendo com que o cliente compre o produto. Eu sei que a idade é o limitador, eu sei que também a situação financeira dela não vai poder fechar o empresarial, enfim, a idade dela permite o Apivida. Mas fale de uma forma com que ela entenda que esse é o melhor. Senhora, vamos fazer o seguinte, na sua idade, pela situação que a senhora acabou de me falar, eu acredito que a melhor opção para a senhora é o Apivida. Sabe por quê? Porque ele vai ter atendimento. Imagine, a senhora vai pagar o boleto em 24 horas após o primeiro pagamento, a senhora já tem urgência e emergência. E nenhum outro plano tem isso. A senhora sabia disso? Não. E outra, olha aqui, ó, eu tô com uma promoção que até o final desse mês, além da urgência e emergência, eu ainda consigo consultas e exames. Ou seja, se a senhora fechasse Samel, sei lá, qualquer outra operadora, até aquelas mais caras, a senhora teria que esperar 15 dias, 30 dias, que é o normal. Mas se a senhora fechar esse da Apivida que eu estou oferecendo para a senhora, em 24 horas após o pagamento do primeiro boleto, a senhora já consegue marcar. Olha só que legal! Eu tenho certeza que essa apresentação vai fazer diferença. Envolver o cliente. Então, não fale, eu só tenho o Apivida porque é só ele que aceita a senhora. É discriminada, né? Né? Coitada. Ela ainda fala bem assim, isso é horrível. Porque Ai, não presta. não quero. Mas você tem que apresentar os benefícios. Senhora. Eu também, eu já tive a Apivida, eu troquei recentemente. Aí eu já falo bem assim, senhora, eu sei que a senhora já ouviu falar muito, né, do Apivida, que, assim, eu já ouvi falar de todas as operadoras, mas a senhora sabia que quando a senhora passar mal, antes da senhora ir para o ponto-socorro, ou se a senhora tiver dúvida de qual remédio a senhora tomar, a senhora pode entrar em contato com o médico na tela do seu celular e ele fazer uma consulta ali, ao vivo, face a face, ok, que pela tela do celular, mas ele vai lhe falar se aquela medicação realmente está trazendo aquela dor, e se a senhora tiver alguma necessidade, ele vai lhe encaminhar para o pronto-socorro, e a senhora não vai dar viagem à toa. A senhora sabia disso? Sério? Sério? Sim, o médico na tela. É diferencial. Ofereça os benefícios como diferencial. Ó, fala para a mãe, criança, é mais fácil de você fazer esse tipo de situação. Mãe, a senhora sabe aquela... Tenta trazer a dor, cutuca, né? Faz com que a pessoa se imagine e depois traz para a solução. Dona fulana, a senhora já teve num momento difícil com seu filho, que a senhora, por exemplo, ele estava com febre, e a senhora não sabia se levava ele logo no ponto-socorro, se dava um banho, se dava uma medicação, às vezes era 3 horas da manhã. A senhora já passou por isso? Toda mãe já passou por uma situação semelhante. Já passei por isso. Já passou? Isso. A senhora sabia que com o plano da Apivida, a senhora consegue falar com o médico 24 horas, na palma da sua mão? E se a senhora estava com dúvida de medicação, ele poderia lhe ajudar? Sério? E tem como? Tem. Peraí. Quando eu estava com o meu plano, eu abri o meu plano e já fazia. Ó, como é que faz, ó. E dá até para agendar. Bem metida. Mas faz diferença. Fazer com que o cliente se sinta especial, oferecendo aquilo que você pode oferecer. Não é só porque é a única operadora que atende ele por isso, ou é a única operadora mais em conta que conseguiu para ele, mas mostra os benefícios, o que tem a oferecer para depois você agregar os valores necessários. Certo? Já comprei 3 panos contigo hoje, mas agora ficou falando. No Rui. Faz sentido para vocês aí? Faz.
Então, bora. Só o gancho de venda top, hein? Quem tá fazendo esse treinamento aqui, tá perdendo dinheiro. Vai ficar agendado também para depois. Ó, vamos lá. Então, além disso, a gente fala também do script de venda, que não pode falar somente das características, de vender só os benefícios, barará, barará. Mas eu acho que eu não bati muito nisso. O script de venda. Outra situação, um ponto importante é falar com o cliente da mesma forma. O cliente do budget é um cliente. O cliente dos leads oferecidos pela operadora é um tipo de cliente. O cliente que você compra daquelas plataformas é um tipo de cliente. O cliente que vem pelas tuas redes sociais é outro tipo de cliente. O cliente de indicação, enfim. Cada cliente você tem que oferecer, você tem que ter um script diferente. Não é da mesma forma que você atende o cliente que a tua vizinha indicou, não é a mesma forma que você vai falar com o cliente que você recebeu aqui o lead do Dake. Você tem que entender que o cliente ele tem um processo. E aí depois você acaba falando, porque isso eu já fiz por não fazer esse processo. Gente, a lead não presta. A lead está fria. Às vezes não é porque a lead está fria ou a lead não presta, mas o script, a abordagem com esse cliente... Não é isso. O script, a abordagem, ela não foi suficiente para alcançar aquele cliente naquele momento, certo? Então, não é porque eu estou super acostumada a pegar o cliente que já liga para, eu quero a Pivida, quero o Samel, que aquele cliente que você precisa delimitar um pouco mais de tempo de apresentação não esteja suficientemente bom para você aquecer essa lead. Deu para entender? Então, o script de venda, aquilo que você vai falar faz diferença. Não é, oi, eu recebi seu contato para fazer plano de saúde. Às vezes o cliente ele quer um pouco mais de informação, às vezes ele quer menos. Então, o script depende muito do processo da lead que você está trabalhando. Tem cliente que já teve plano, tem cliente que nunca teve plano. Isso. E aí, essa situação é legal porque quando a gente vai falando, e pelo tempo que a gente já tem de plano de saúde, a gente tem sérias regras, né, na cabeça, que fica tipo, quando o cliente fala contigo, tu já fica imaginando. Mas o cliente, e se ele não teve plano, ele não sabe realmente o que é enfermaria e apartamento. E aí tu manda, tá aqui o valor de enfermaria de apartamento, e às vezes ele fica com vergonha de perguntar o que é enfermaria e apartamento. Por que esse daqui é mais caro que esse? Quer dizer que vai Explica. ter uma diferença, ele vai ter alguma diferença se ele escolher enfermaria? Vai ser, Não pode pedir tudo. não, então ele pensa que, por exemplo, se eles vão para o socorro, eles vão ficar na enfermaria. Não, é só em caso de internação. Isso. Aí sim, mas no restante... tá, entendeu? Aí eu acho que não. Teve vai dar a mesma cobertura que o apartamento. Isso, teve um que me falou bem assim, se eu pagar esse de enfermaria, significa que eu só vou lá na urgência emergência, né? Esse negócio de medicação, assim, se eu precisar disso, eu não vou poder, não, né? Só esse de apartamento que é mais caro. São pequenos detalhes, que se não for falado, o cliente não entende. Sim, tá bem mais fácil. Na dúvida, a gente... Isso. E quando a gente não sabe explicar uma situação, você evita de falar daquilo, o cliente da mesma forma. E outra, nós vendemos aquilo que nós sabemos e conhecemos. Pegar essa vibe de novo contigo. Mas é uma coisa que a gente precisa diariamente. Uma reciclagem, né? É uma reciclagem, é uma troca de informações. Não adianta só a gente pegar só regra. Eu sei que regra de operador é importante. Eu sei que a gente saber as entidades, é um pulo do gato, a gente saber como é que esse cliente vai ser implantado, vai fazer toda a diferença, vai. Mas se você não entender que processos de venda, se reciclar, não tem como a gente utilizar esse conhecimento que a gente tem para fazer a venda com o cliente. Então, é uma troca. É um processo que a gente tem. Então, vamos lá. Voltando aqui e resumindo, né? Primeiro, a abordagem. A abordagem é aquela conversa inicial em que o cliente encontra seu serviço. É o primeiro contato. É para ter confiança. É preciso ser bem intencional sobre o que vai falar. Existe uma coisa chamada rapport. Já ouviram falar sobre rapport? É uma técnica que muitos psicólogos utilizam. Não? Então vamos falar.
O rapport nada mais é que uma aproximação. É quando você sente que o santo bateu, você consegue sentir aquela vibe. Cara, é bacana conversar contigo, parece que a gente está conseguindo se entender. Rapport é aproximação, basicamente. E esse processo, a técnica do rapport, ela faz com que você seja uma pessoa mais receptiva, ela faz com que as pessoas se sentem felizes de falar com você. E no processo de venda, a gente também pode utilizar essa técnica. De que forma? Existem várias. Quando é uma conversa olho no olho, ou quando você vai visitar o seu cliente, você pode observar os gestos do teu cliente, copiar alguns deles, né, que é o espelhamento. O que é o espelhamento? Teu cliente está sentado balançando as pernas? Senta e balança as pernas. Teu cliente coçou a sobrancelha e falou contigo de uma forma diferente? Coça a sobrancelha e faz da forma diferente. Ele tem que se sentir confiante, seguro. E isso faz. Por telefone, tem como a gente fazer rapport? Tem como sim. Quando você para e antes de vender o produto e antes de explicar sobre a Pivida Samel, o plano que você oferecer, perguntar da cliente como é que está o dia dela, ou me fala um pouquinho da tua necessidade hoje. Como a senhora se sente sem plano de saúde? A senhora está se sentindo mal? Me fala um pouquinho o que aconteceu com a senhora e como para que eu possa explicar, para que eu possa lhe passar aquilo que a senhora realmente precise. Proximidade. E essa abordagem mais próxima, muitas das vezes nós conseguimos com uma ligação, às vezes com uma visita, porque a visita também faz parte do nosso serviço, gente. Principalmente, a gente está falando assim, uma vibe muito adesão aqui, mas quando a gente fala de empresa, você precisa sair do escritório. Você precisa visitar e marcar uma reunião com o gerente, marcar uma reunião com os representantes da empresa. É uma situação que você já tem que começar a treinar agora. E como é que você vai treinar? Ai, Vanessa, eu fico toda, sei lá, vai comigo. Não, a gente pode ir com você, mas você já está treinando para que isso aconteça? Ou você prefere vender só adesão e não está pensando em vender um empresarial grande? Ah, eu quero, Vanessa. Ai, maravilha, uma empresa de 100 vidas. Top. Top, você pode fechar. Mas o que você está fazendo agora para que você se prepare, para que quando você for apresentar para essa empresa de 100 vidas, você esteja preparada? Você já está visitando os mercadinhos? Você já está fazendo amizade com empresários? Você já está conseguindo se mostrar para o mercado como um especialista? Porque eu tenho certeza que o dono, o empresário, ele quer conversar com alguém especialista. Você já está se colocando nesse lugar? Ai, Vanessa, ainda não. Então, não está tarde. Dá tempo. Lá vai a minha história de vida de novo. Eu sempre me meto na história, né? Eu comecei com vendas com street vendas. O que é o street vendas? Não é a panfletagem. Street vendas é o cara que fica lá no sol. Mas a gente fica dizendo bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo na rua. E qual é o objetivo do street vendas? Não tem os puxadores? Só que ao invés de eu pegar a pessoa e puxar para dentro da loja, eu tenho que estar na minha mão. Os materiais necessários. Algo para escrever, um telefone, nome, qualquer coisa que eu pudesse pegar do cliente de informação, caso ele não entrasse para o atendimento. Um panfletinho para ele levar. E eu tinha que ser muito receptivo o suficiente para ter 5 minutinhos da atenção dele, e desses 5 minutinhos eu consegui fazer alguma coisa, principalmente pegar o contato dele. Então, o street vendas, como é que a gente começa com street vendas? Eu lembro que o meu chefe falava bem assim, você está com vergonha? Eu ficava assim, eu estou com vergonha. Ele falava, não tem problema não, vai lá fora e diga bom dia para todo mundo. Aí eu, a sua função é lá para fora e diga bom dia para todo mundo. Você vai perceber, vai ter pessoas que vão lhe dizer bom dia, vai ter pessoas que vai lhe ignorar, vai ter pessoas que vai passar por cima de você. Mas você tem que entender que você está ali para fazer o seu trabalho, independentemente de qualquer forma que a pessoa lhe tratar. E quando você compreender que você tem que fazer o seu trabalho, vai ser muito mais fácil de você desenvolver o método que a gente está desenvolvendo para você, e vai ser mais fácil de você trazer seu cliente.
E, cara, eu ficava lá dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. E quando o cliente parava na minha frente, eu estava tão feliz que eu fazia de tudo para levar esse cliente lá para dentro para ele ser atendido. Pelo menos para ele tomar uma água. Mas eu conseguia. Depois de um tempo eu consegui. Mas, enfim, a abordagem, a aproximação, ela é necessária, mas também o preparo, certo? Então, se está com vergonha de ligar, você tem que começar a ligar mais para perder essa vergonha. Você está com vergonha de visitar umas empresas? Visite pelo menos pequenos comércios das suas proximidades. Leve seu cartão de visita. Você já tem um cartão de visita com seu nome e seu telefone? Então, a gente pode fazer, não tem problema. Tem um panfletinho aqui da Labuta, coloca o seu nome, algumas informações. Leve ali, faça uma parceria com uma empresa. Faça parceria com seu cliente. Mas mostra que você está no mercado para vencer e se coloque nessa posição. Porque a partir do momento que você se coloca de uma forma diferente, o mercado olha para você de uma forma diferente. Ok? Então, antes de ofertar qualquer serviço, escute com muita atenção sobre o que o cliente tem, a necessidade, né, o que ele deseja. Ter necessidade é algo que não pode deixar de ter. O desejo que ele almeja, a dor do cliente. Então, agora, quando você for falar com o seu cliente, entenda, procure saber qual é a dor do seu cliente. Muitas das vezes, a dor da empresa é valor, mas às vezes a dor da empresa é qualidade. Às vezes a empresa ela já tem um plano de saúde que é acessível, mas os funcionários reclamam diariamente que não estão sendo bem atendidos. Então, você tem que bater ali naquela dor. Sim. Essa semana passada, eu fui para uma corrente que eu levava para o meu esposo lá no interior, perto de cozinha lá no chamado Como Tu. Aí eu não custa nada perguntar, né? Aí uma empresa já fornece plano de saúde para os funcionários, já pedem, olha, legal, como é que tá? Vocês estão gostando do atendimento? Eu vou usando, né? Hoje que a gente usa aqui. Eu posso entregar meu cartãozinho e tal? Eu entreguei o cartãozinho. Ah, tá bom, vou passar para você. Não custa nada, né? Não custa. É o nosso serviço, né? Serviço. O não a gente já tem. Outra forma de você alcançar essas empresas, grandes principalmente, e até por ligação, por e-mail ou por visita, é você falar que você tem uma proposta de redução de valores, que você gostaria de fazer uma consultoria gratuita para trazer essa melhoria para a empresa deles. Se seria interessante para essa empresa fazer nessa consultoria uma redução de valores, melhorar a rede credenciada, e isso tudo de uma forma muito tranquila. E você só precisa disso, daquilo, é uma forma de você trabalhar com essas empresas, né? Está começando agora, tem um script pronto para se acostumar a falar. É uma coisa que fez muito sentido para mim quando eu comecei com plano de saúde e eu não sabia o que falar. Na minha sala tinha tipo 3, 4 pessoas que vendiam bastante. E eu ficava um tempo ouvindo o que essas pessoas falavam. Essa pessoa fala de uma forma assim, essa pessoa fala de uma forma assim. E depois eu fui desenhando a forma como eu tinha que falar com o meu cliente. Então, ouvir também é necessário. Aqui na Labuta, principalmente, tem ótimos consultores de saúde. Andy Cortez, meu amigo, eu adoro quando ele fala, ele tem uma paciência, uma situação de falar com o cliente, que é muito legal. O timbre de voz é uma situação que você pode. A Naila também, ela tem um profissionalismo muito legal, que ela tem uma certa visão com o cliente, que ela traz assim, ela sabe trabalhar com essa situação de dor e necessidade, e ela vai buscando isso na ligação. Então, se você perceber todo mundo prestando atenção na Naila, não é de agora. Não, eu estou dando exemplos de amigos que eu sei que eu já trabalhei, né, que são próximos, mas também eu tenho certeza que outras pessoas também, cada um tem uma visão, uma forma de falar, e isso constrói o teu tipo de venda. E quando você se encontrar suficientemente confortável, vai ser mais tranquilo para falar, para apresentar, né? Entender as suas limitações também. A Juliane Benayon, que vende que só, né, Ju? Vende também, ela tem um processo de venda dela, ela já desenvolveu um método dela, e assim também você vai desenvolver o seu.
não significa copiar, não significa fazer igual, significa que se espelhar, sabe? Poxa, eu me inspiro na Ju, eu me inspiro no número de vendas dela, eu me inspiro na forma como fulano atende, como ciclano vende. Então, isso faz parte, é gostoso a gente aprender com os nossos amigos, principalmente. Eu me inspiro por isso. Olha aí, vendedor nato. Não, vou ter agora. Mas vende muito, vende muito. Sim, sim, a gente já está finalizando. E terceira, né? Esteja disponível, mas não sufoque o cliente, esteja por perto. Ofereça, faça a sua parte, ajude-o a tomar a decisão. Evitar de ser aquele consultor chato, né? Quando nós estamos muito ligados no dinheiro, nós acabamos ficando chatos, sim. Mas quando a gente foca na qualidade, em ser prestativos, em ajudar o cliente na sua dor, o dinheiro é consequência. O cliente ele vai sentir prazer de pagar para você. E isso faz, sim, diferença no processo de venda. Então, direcione o cliente para o serviço ou produto que você quer vender. É aquela coisa que a gente estava falando do Apivida anteriormente. Não estou oferecendo Apivida, eu sei que na sua cabeça, no nosso entender, a gente sabe que está oferecendo aquele produto porque é o único que atende aquela idade. É o único que atende aquela faixa etária naquele valor que ele deseja. Mas foca no benefício, foca no que ele ganha, não foca só no valor que ele quer pagar, não. Mostre que tem diferença. E isso você sabe fazer porque você conhece o produto, tá? Mais para o cliente. Você vai direcionar o produto. E quando eu falo também para você conhecer um pouco mais do empresarial, dos outros serviços, é para você fazer esse direcionamento. Porque você faz o direcionamento oposto e não vai fazer o correto. Como é que a gente faz o oposto, Vanessa? Ah, Vanessa, eu não sinto muita. Olha só o exemplo. Eu não sinto muita segurança de vender empresarial, né? Aí o meu cliente, eu sei que ele tem CNPJ. Mas assim, eu me sinto muito bem vendendo Samel, Apivida. Aí quando o cliente vem comigo, eu pergunto que ele tem CNPJ. Mas eu faço ele fechar Samel. Porque tem bônus, né? Mais fácil, eu já entendo. Ou então o cliente, eu sei que o cliente tem CNPJ, eu sei que eu vou conseguir fazer até uma venda maior, mas é muito mais confortável oferecer aquilo que eu sei vender. Aí tu acaba trazendo o cliente para aquela operadora que vai sim suprir a necessidade dele, mas tu sabe que ele pode mais. Só que como você duvida dos seus conhecimentos, você não leva ele adiante. Então a gente também tem que controlar isso. A gente faz o caminho inverso. Então, faz o outro caminho também. Não, eu vou levar o cliente para esse serviço porque eu sei, porque eu conheço e eu sei que vai dar certo. Não faz só esse caminho de regredir com o cliente porque você não conhece. Não, você mostra para o cliente que é aquilo que ele precisa. E é você o especialista de plano de saúde, não é ele. Porque se ele soubesse de fato, de verdade, e pudesse, ele compraria sozinho. Lá na drogaria da casa dele, aqui, uma ficha de plano de saúde. Não, ele comprou de você, consultor de saúde especializado, credenciado, respeitado, que conhece regras. Então, se coloque nisso. Ok? Tinha um colega que falava, eu não pode não, porque é mais barato a tabela. Eu falei, mas que besteira, né? Porque não é mais barato a tabela, mas pode colocar mais pessoas, né? Então, você acaba ganhando até mais. Não é só oferecer o valor, o preço, né, na verdade, mas saber a necessidade, né? E às vezes, eu já conheci, eu falo isso para alguns treinamentos que eu passo, de uma experiência há muito tempo atrás de outro local, que nós vimos, ouvi um consultor novo oferecer a Apivida para uma cliente Bradesco Sul-América. E quando ela chegou com as documentações no local, tipo um carrozão, sabe? A pessoa que atendeu foi o dono do local e falou, como assim Apivida, senhora? Não entendi, ele falou que era melhor para mim. E aí ele saiu de lá, ela saiu de lá com um valor, né, mais sul-americazinho, mas saiu super feliz, super satisfeita, porque né, ela conseguiu. Mas a gente acaba perdendo esse time, né? Porque a gente não oferece. Então, a gente tem que entender para quem oferecer, conhecer o cliente necessário.
E para finalizar aqui, gente, ó, hoje você só quer correr atrás de clientes novos, mas vender para o mesmo cliente 2 vezes é a melhor coisa. Então, já trabalhou com tua carteira de cliente? Isso. Já abriu lá o teu histórico de vendas da Samel, o teu tem, né? Da Qualicorp, os teus contatos que você fechou há 2, 3 anos atrás. Será que esse cliente está satisfeito com o plano dele? Será que não aumentou demais o plano para ele? Será que você tem um produto diferente do mercado agora para oferecer? Será que aquele cliente que não fechou contigo na época, o CNU, que ele achou muito bacana, mas o CNPJ dele, enfim, não deu, não dava, mas será não tinha, né? Mas será que agora não é que tem CNU para adesão? Será que o CNPJ dele não passou? Então, e se você vendeu para esse cliente, não é possível vender de novo? Trabalhe com a carteira de cliente. Porque se você não trabalhar, outra pessoa vai trabalhar por você. Trabalha, porque o nosso produto, ele não é uma situação que vende e acabou. Se o cliente não gostou, eu troco. Se for caro, eu troco. O cliente quer mais, eu tenho. E quanto mais produtos ele precisar, mais produtos nós temos para oferecer. Porque o mercado, ele não é estagnado. Ele se molda de acordo com a necessidade do cliente. Então, não esqueça o teu cliente. Pega a tua carteira de cliente, porque se você não trabalhar com a sua carteira de cliente, outro corretor vai trabalhar. E depois não vem reclamar que, o cliente era meu, mas deu assistência? Fez o pós-venda? Manteve contato? Então, pois você já o conhece, já sabe o que ele precisa. Então, mira nesse cliente. Vai atrás dele, tu já sabe onde ele mora, tu já sabe como é o processo dele. Então, não abandone. Não estou falando para não focar em novos clientes, mas estou falando que a gente não vive só de novos clientes. A gente também tem uma carteira de clientes. O mercado hoje está rodando carteira, então você também pode pegar e rodar a sua carteira. Opa, um cachorro apareceu aqui na live. Né? É interessante. Quando eu comecei a trabalhar, a Graça vende, né? Quando eu comecei a vender plano, Graça. E entrou uma menina que trabalhava no dentista, eu não esqueci. Eu falava, não, a melhor vendedora da dentista. Ela tem uma carteira de cliente. Eu gostava de vender. Eu nunca tive. E perto agora eu tenho uma carteira de cliente. Eu não vi, geralmente pergunto, eu vivo de que compraria de não, gente. Eu vivo da carteira de cliente, dos meus plantões, eu não preciso comprar, porque eu trabalho meus clientes para que eles me indiquem. Entendeu? Muito bem. Eu vivo mais de indicação do que qualquer coisa. Porque tem proximidade, né? Cria vínculo com o cliente. Né? Isso. Tem que ir muito bom lá, já trouxe comigo em 2019, ainda tem meu contato. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha colaborado um pouquinho, né, que a gente dividido essas informações. Hoje eu estava conversando com o Deik, né, que a gente estava falando sobre treinamento, eu falei, não, vou levar um pouquinho sobre venda, né, vamos quebrar um pouquinho essa situação de só regra, que a gente também precisa trocar informações, trocar figurinhas é importante, porque nós temos um processo, você tem um processo, e quando a gente acaba trocando essas figurinhas, a gente acaba vendendo mais. Às vezes são pequenos detalhes que o nosso amigo faz, que faz toda a diferença na venda dele, que pode fazer para a nossa também, né? Então, é isso, gente. Eu posso falar? Pode, Giane, pode sim. Eu recebi uma ligação essa semana, né, das panfletagens de lá do Amazonas Shopping, de um empresário que ele tem 33 funcionários que ele paga, né, um plano de saúde. Aí ele disse que o custo estava muito alto. Aí eu deixei ele falar, né, eu ouvi.
Aí eu descobri que os funcionários dele não viajam e o plano dele é nacional e muitos deles também, né, sempre estão procurando médico e não é comparticipado. Aí ele disse que ia me procurar porque eu informei para ele, né? Já que você paga nacional e os seus funcionários não precisam viajar, né? Você tem de procurar um plano que seja é, que seja estadual, que seja somente aqui. E também, já que muitos funcionários estão sempre procurando médico, e o plano não é comparticipado, procure fazer um plano, né, com participação, e um que seja estadual. Aí ele disse para mim que ele vai me procurar no mês de setembro. Eu vou ficar no aguardo. Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado de querer que ele troque o plano dele. Ele disse que está muito, muito caro. Ele está tendo um custo muito caro. Qual é a operadora E dele? Deixa eu perguntar. ele disse que é Sul América. Então, você já tem uma operadora em mente para oferecer? A Sul América? Também, mas a gente tem no mercado operadoras com coparticipação que podem ser mescladas, que a gente pode manter um plano top para ele e para os funcionários deles um plano menor, né, com uma categoria menor e fechando sempre no menor valor. Eu acho que tem outras operadoras bem legais para oferecer para ele. Qual você me indicaria? Sem NIL. Com coparticipação. No plano top para ele e demais para os funcionários. Mas antes a gente precisa conhecer o produto para oferecer o produto para ele. Até lá eu estou estudando sobre isso, sabe? Porque eu sou novata, né? Essa semana eu fiz um mini curso, né, de corretora, né, para abordar, falar um pouco sobre o assunto, né, sobre plano de saúde. Na SCOM, eu fiz um pequeno curso. Eu recebi até o certificado já. Maravilha. Aí Maravilha. eu Pode estou falar. estudando muito sobre isso aí, né? Sobre o empresarial, que é um meio que me assusta um pouco. Mas já que me procuraram, né? Aí eu não vou perder cliente. Vai não. Vai não. Aí eu Bota na estou frente. estudando sobre o assunto. E caso hoje você precise de ajuda, a gente está aqui para isso também, para te ajudar. O pouco que eu sei, a gente colabora. Se eu não souber, eu busco com o DEIC, busco com os meninos, a gente busca com a operadora, mas a gente não deixa você perder venda, não. A gente sempre vai correr atrás junto com vocês, tá bom? Tá ok. Isso, ó. A Priscila, eita, Patrícia tá até aqui me falando, olha só, uma dica, né? E para lembrar que quando você for visitar, você não precisa ir sozinha, você pode ir com a gente também. Se eu puder, que pode lhe acompanhar, se eu puder ir também eu vou. E tem outros corretores também aqui que são bem potentes no assunto. Então, a gente faz um estudo, né? Leva a proposta e quando for na empresa, você não precisa ir sozinha, não. A gente está aqui para te ajudar. Tá ok. Tá bom? Não perca a venda porque você não conhece ou porque você tem medo. Você não está lutando sozinho. O nosso mercado, principalmente na nossa região, Manaus, Amazonas, é aquecido. Manaus é bom. Manaus tem muita gente com poder aquisitivo grande. Tá? A nossa região é rica. Então, a gente precisa utilizar melhor a nossa região, porque tem muito corretor de fora, tem corretor de São Paulo que está vendendo aqui, tem corretor de Rio de Janeiro que está vendendo para a nossa área, eles nem estão aqui, mas eles estão vendendo. E faz falta para a gente? Ainda não está fazendo, porque o mercado é aquecido. Mas vamos botar com tudo e deixar nossa venda dentro de casa. Tá ok, muito obrigada. Nada. Mas alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa? A gente já está finalizando? Não mais? Então, é isso, gente. Vamos vender.
né? Qualquer coisa a gente está aqui. Os próximos treinamentos a gente vai trazer mais informações, creio que vai ser regra comercial, o Day que vai passar para você na semana. E qualquer coisa pode contar comigo. Estou lá no meu WhatsApp, está lá no grupo da Labuta. Eu estou aqui para ajudar no que for preciso. Se precisar de qualquer situação aí, me liga, algum modelo. Se eu não tiver, eu procuro. Eu estou aqui me disponibilizando para. Sônia, está falando alguma coisa? Eu queria falar que eu estava ali terminando algo. Mês passado, uma moça me procurou, ela disse que queria um plano de saúde para os futuros sogros dela. Só que ela queria um plano de saúde bem em conta. E eu ofereci todos bem em conta da vida. São para 2 idosos. E no final, eles 2 acharam muito caro. E aí eu estava ouvindo seu treinamento aqui, e eu estava pensando de pedir o endereço deles e visitar, entendeu? O que você acha? Seria interessante, eu acho que seria interessante, antes de você visitar e se deslocar, saber a real necessidade do porquê não houve o fechamento. Foi pelo valor? Foi porque pelo valor. Família não pôde, né, compreender a real necessidade desses idosos. Então, vamos fazer uma avaliação antes, aí a gente já verifica isso. Às vezes, o cliente, no momento, ele não tem aquele poder de venda, mas depois ele pode ter. Entendi. Acompanha esse cliente, não deixa perdido, não. Tá bom, então. Obrigada. Nada, qualquer coisa, estamos aqui. Certo, gente, é isso. Deite, vai falar alguma coisa? Só agradecer, muito obrigado. Não. Agradecer pela... Muito boa, né? E aí, quem gostou? Eu. Faz barulho. Muito boa, né? Então, muito obrigado, tá bom? Esse vídeo vai ficar salvo depois no YouTube. Quem quiser ver, rever, fiquem à vontade, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, Eu gostei da parte aí que foi falada, que se eu precisar de ajuda para fechar uma venda, eu posso convidar a Vanessa, por exemplo, para ir comigo, só para não perder a venda. Pode, eu também estou aqui à disposição, tá bom? Quem precisar, a gente está aqui. Tamo junto. Ok, valeu, obrigada. Bom trabalho para todos. Igualmente, fique com Suzy, Deus. bora vender, Suzy, tô te vendo online. Bora vender, Suzy. Tchau, tchau. Tchau.